Começa agora. Memória Regional. Olá, ouvinte da Educativa UFMS. Este é o programa Memória Regional, o programa que apresenta o olhar de professores e pesquisadores da UFMS sobre diversos temas históricos que envolvem Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Eu sou Marcelo Pereira e o tema do nosso programa de hoje aborda as transformações de Campo Grande. A cidade, que outrora era um deserto, ganhou em 1872 um rancho coberto de palha no encontro entre os córregos Prosa e Segredo. Depois, em 1880, é construída uma casa de taipa de mão e madeira que resiste até hoje, onde é atualmente o Museu José Antônio Pereira. Desde então, mãos de construtores, engenheiros e arquitetos foram essenciais para criar vários marcos do desenvolvimento urbano, econômico e social em Campo Grande. E para falar dessas obras ao longo da história da cidade, o Memória Regional traz hoje o professor Ângelo Arruda, do curso de Arquitetura da UFMS. Ângelo Arruda tem experiência na área de planejamento, projeto, urbanismo e história da arquitetura. O professor é autor de 12 livros sobre a área. Seja bem-vindo à Educativa UFMS. Olá a todos. Professor, de acordo com as suas pesquisas, quais são os primeiros marcos da arquitetura de Campo Grande? Marcelo, ouvintes do programa Memória Regional, Campo Grande é uma cidade que, embora não tivesse sido capital do estado desde a sua fundação até o ano de 1979, ela teve alguns privilégios, né, como cidade do interior do sul do Mato Grosso. E isso é importante a gente marcar, porque o sul do Mato Grosso era uma região extremamente diferente do norte do Mato Grosso. Uma região que tinha vínculos, né, com o que havia de desenvolvimento no século XIX, que era exatamente São Paulo, e vinculando isso com as fronteiras do Paraguai e da Bolívia, e a proximidade muito grande de estados ricos, como Minas Gerais e Goiás. Então, essa é a primeira consideração que a gente tem que fazer, né? A posição geográfica da cidade. Quando acabou a guerra com o Paraguai, em 1870, os bravos lutadores que ficaram vivos, eles retornando às suas casas, né, eles passaram por essa região e as matas e os córregos e a beleza paisagística dessa região foi descrita por vários deles nos seus locais de origem, né? Então, se passaram por aqui mineiros que lutaram na guerra, quando eles chegaram nas suas regiões, contaram para suas famílias, etc, etc. Olha, a gente passou por um lugar, e foi exatamente isso que atraiu, né, o nosso grande José Antônio Pereira, que é considerado pela historiografia, junto com a sua família, os fundadores do tecido urbano, né? Aqueles que chegaram e que se instalaram. E aí a gente vai tendo, a partir dessa chegada dele, emblemática, porque ele chega e se abriga na periferia de Campo Grande de hoje, mas ele vem se instalar definitivamente como posseiro de uma propriedade aonde hoje está o Horto Florestal, né? Então, assim, o Horto Florestal é um dos mais importantes marcos do nosso tecido urbano, né? Formado pelo cruzamento do Prosa e do Segredo, gera um terceiro córrego chamado Anhanduizinho, né? E com isso a história vai aproximando dessa migração. Num segundo momento, a gente vai ter uma cidade que Campo Grande não é uma cidade planejada como Brasília. Ela não teve um projeto urbanístico completo, mas ela teve uma planta urbana de 1909 que foi dando cara para a cidade. Então, um engenheiro chamado Nilo Barém faz a planta, entrega para a prefeitura, ele já era empregado da prefeitura, e aí começa a montar o esqueleto da cidade a partir dessa planta, né? O local da igreja, o local da prefeitura, né? Mas é a Ferrovia Noroeste que vai chegar um pouquinho depois, inaugurada em 1914, que é quem vai dar a cara do tecido da cidade que a gente vive. Os quartéis, né, também tiveram uma participação nessa construção. Exatamente, mas os quartéis chegaram 7 anos depois, né? Então a gente está falando de 1914, onde a ferrovia planta, imagine Campo Grande em 1914. Temístocles, que é um dos mais importantes engenheiros dessa época, um engenheiro militar que veio para cá para medir o perímetro de Campo Grande e tal, escreveu um livreto, que inclusive eu sou o prefaciador da republicação desse livreto pelo Instituto Histórico e Geográfico, né? Onde ele fala do Rossio e da vila do Rossio, de Campo Grande. E ele diz que tinha mais ou menos 1.200 almas
né? Não sei se ele estava falando ao cemitério, né? Mas enfim. E aí os quartéis vêm em 21 e consolidam, né, esse tecido importante que a cidade passou a ter, né? Então esses são os nossos marcos. E né? o que alavanca esse crescimento antes aí da Segunda Guerra Mundial? Bom, a gente vai ter a pecuária, né, a pecuária em Campo Grande e no estado do Mato Grosso, ela vai abrir portas no período em que se aproximava a Segunda Guerra Mundial com a produção de charque. Né? Então a ferrovia já estava funcionando, Getúlio era o presidente da República, nós tivemos a intentona, né, constitucionalista, a questão do estado, né, de Maracaju, né, de 32 a 34, né? Então, assim, esse período anterior à Segunda Guerra, Marcelo, ele vai viver da riqueza econômica que o Estado tinha, e essa riqueza econômica veio exatamente com a produção da charque para a guerra. Surgiram, então, grandes fazendas, grandes propriedades, né, grandes estruturas, quase que uma indústria, né, voltada para isso. E isso gerou a atração dessa riqueza, trouxe também consigo uma outra riqueza que estava em São Paulo ali, quietinha, né, que eram os chamados construtores, os construtores de mão de obra especializada, italianos, portugueses, espanhóis. Empresas ou profissionais? Profissionais, né? E começam a chegar os primeiros engenheiros e arquitetos, né? Quer dizer, se a gente nunca teve, na história que eu escrevi, o nosso primeiro arquiteto, que é o Frederico João Urlas, um arquiteto alemão, ele vem para o Mato Grosso na década de 1930, especificamente em 32 ele vai a Miranda, mora lá até 34 e vem para Campo Grande. Né? Então ele é o primeiro, né, guardião do projeto arquitetônico. Né? E quem era famoso aqui era a construtora Tomé, e aí começam a chegar os engenheiros filhos da terra, né, que foram fazer engenharia fora. Estavam retornando, né, com o título, né, mas eles já vão chegar aí lá para frente. Então o Urlas se vai estabelecer em Campo Grande, né, uma enorme quantidade de prédios de alto nível da expressão Art Deco, que era um movimento que precedia o modernismo, né? Por exemplo, Hotel Americano, né? Colégio Dom Bosco, na 13 com a Mato Grosso. Há evidências que ele fez o relógio pelos sinais do Art Deco, né? Que ele desenhou a capa do relógio, né? Quer dizer, a estrutura. Né? Há evidências que ele fez a residência da Saidinami, que é onde ficava a sorveteria Torino, embaixo na 14, em frente à praça. Então, assim, ele vai trazer esse movimento. Aí chegam os cinemas, né? Os cinemas, Marcelo, são dessa época, né? Alhambra, Santa Helena, logo depois o Rialto, os cinemas de grande porte, né? A gente já tinha cinemas pequenos na cidade, mas os cinemas de grande porte vão chegar nessa época, né? Eu até um dia estava brincando com um amigo, Marcelo, olha, o Palácio Popular da Cultura hoje tem uma caixa de público de 1.049 lugares. Você sabe quantos lugares tinha o Alhambra? Mais de 2.000? 1.800. Isso em 1936. E o Santa Helena tinha 1.950. Era o Santa Helena que eu achei que tivesse 2.000. Considerando, né, a parte alta, enfim. Né? Então você veja como que a população frequentava, né, esses espaços, né, espaços de grande qualidade, né, arquitetônica, entendeu? E de uso constante, né, um cinema. Sim, e era usado para fazer solenidade de formatura, discurso político, posse de pessoas importantes, né? Um juiz tomou posse, não tinha auditório para botar a cidade inteira, né? Levavam para o cinema. Levavam para o cinema, né? E aí a gente vai ter, né, nesse período que antecede a Segunda Guerra, a vinda para cá, né, do que era importante do ponto de vista de movimentos arquitetônicos que estavam acontecendo no eixo Rio-São Paulo. Eu faço essa pausa para dizer o seguinte, Cuiabá era a capital do estado, é quem tinha o domínio político, quem tinha o domínio, né, econômico, institucional, vamos falar assim, né, mas quem bebia dos movimentos da contemporaneidade era Campo Grande.
Foi nesse contexto desse desenvolvimento que surgiram esses edifícios em Campo Grande, os primeiros edifícios? Sim. E com a volta desses arquitetos de São Paulo e do Rio principalmente? Sim, porque as revistas, o gosto e a riqueza, né? A riqueza pessoal, familiar. Veja, quem fez os 2 cinemas, Santa Helena e Alhambra, foram 2 famílias campograndenses, 2 famílias libanesas. Tiveram uma participação direta. Participação direta. Pegou o capital, tá certo? Tirou da conta, contratou, comprou o terreno, fez o cinema para ganhar dinheiro com aquilo. E nos anos 50 a gente tem aí a entrada de uma das obras do Niemeyer em Campo Grande. Também se deve a essa influência de quem estava chegando de São Paulo, do Rio de Janeiro? Claro. É o que eu estou te dizendo, né? Quer dizer, essa movimentação da classe média campograndense, né? Da classe dominante campograndense, da classe política campograndense, com o eixo Rio-São Paulo lá nos anos 50, o pessoal ia de trem, ia de avião, já tinha todos esses meios de transporte, né? Já tinha automóvel de bom nível para você viajar. Então, assim, trazer o que era bom no eixo Rio-São Paulo para Campo Grande sempre foi uma atitude muito presente. E aí, olha, vamos trazer para cá o que tem de melhor, né? Então, as residências modernistas das famílias Coelho nos anos 50 em Campo Grande eram fantásticas, né? Casa na Barão de Rio Branco, casa na Afonso Pena, né? Quer dizer, o auge disso, né, é o governador Fernando Corrêa da Costa pegar o projeto do Oscar Niemeyer que ele fez para Corumbá, né, do Colégio Maria Leite, lá de Corumbá, e por força política do grupo de professores e dos vereadores, de todos os que queriam uma educação de qualidade em Campo Grande, né, com destaque para a professora Olívia Enciso, né, que era deputada nessa época. Então, o governador Fernando Corrêa não fala com Oscar Niemeyer e manda construir um projeto igualzinho, com a mesma planta, com a mesma construtora, com o mesmo engenheiro em Campo Grande. E aí a nossa cidade, Marcelo, passa a fazer parte das seletas cidades mundiais que têm projetos do arquiteto Oscar Niemeyer, eleito, né, Prêmio Pritzker de Arquitetura Mundial, né, morreu recentemente como sendo um dos grandes, né, arquitetos da história da humanidade. Então, Campo Grande tem essa obra, né, que fez 50 e tantos anos, 62 anos de fundação, a partir desse movimento, do movimento da modernidade, né, do movimento da modernidade. Bem, Memória Regional entrevista o professor Ângelo Arruda, do curso de Arquitetura da UFMS, sobre as obras de Campo Grande ao longo dos tempos. Professor, também queria que o senhor falasse um pouquinho dessa construção do Olinda em 1943, o edifício Nacal em 44, né? Também tem o edifício São José e o Joselito, que já são nas décadas de 60. O que eles representaram para a arquitetura da cidade naquele período e até hoje, né? Olinda e Nacal estão de pé. O edifício Olinda acabou de ser reformado na 14 com Afonso Pena. Um edifício com 5, 6 andares de escritórios e uma grande loja no térreo. Todos os 2 têm o mesmo desenho, né? Um é de 43, o outro é de 44. O Olinda foi o edifício que teve o primeiro elevador da cidade. O historiador Paulo Coelho Machado, né, já na década de 40 ele já tinha elevador? Já em 1943 ele foi inaugurado com elevador. E aí nós ainda estávamos sob o regime da energia elétrica do submarino da 26 de agosto. E Paulo Coelho Machado comenta no seu livro que quando esse elevador era ligado para subir pessoas, a tensão da 14 de julho ficava oscilando, né? Quer dizer, então era uma energia bastante cara, né, para a cidade, né? Logo isso foi resolvido. Então, assim, Nacal e Olinda, Marcelo, são 2 edifícios emblemáticos do centro da cidade. São de esquina, são edifícios pré-modernistas, né, feitos por engenheiros. Um é do Joaquim Teodoro, o outro é do Otávio Mendonça de Carvalho. São engenheiros que se formaram no Rio de Janeiro, tiveram a mesma orientação e têm o mesmo programa, edifícios de escritório para contadores, dentistas, médicos, enfim, advogados, né? E a base do pavimento térreo, dando para a calçada, como loja comercial. E edifícios construídos com capital campograndense, capital de famílias campograndenses, né? O São José é a obra, já um pouco mais na frente, do grande engenheiro Anis Salim Saad, que foi um engenheiro
que fez muitas obras importantes na cidade. Tem filhos engenheiros, tem uma construtora de sua propriedade que continua trabalhando. E ele foi o grande edifício alto de Campo Grande, né? Foi inaugurado no comecinho dos anos 70. É um edifício de 14 andares, com um misto. E aí ele já mistura loja no térreo, loja no primeiro, segundo e terceiro pavimento e apartamento. Já haviam apartamentos para moradia no centro da cidade, né, nos edifícios pequenininhos, o Condoffer, né, o Puxian, que são edifícios de 3 andares, aqueles edifícios Art Deco, que tem uma varandinha arredondada, o São Félix, mais alto, com mais de 6 pavimentos, né, o São José vai inaugurar essa virtude, né? E o Joselito, que fica na Barão do Rio Branco ali, quase esquina com a Calógeras, né, que vai ser projetado por um arquiteto, né, do movimento modernista, o Fragelli, construído pelo filho da Maria Constança de Barros Machado, e uma obra que apresenta a planta livre. Então, se você quiser derrubar todas as paredes do Joselito e fazer um único edifício, exatamente, né? Então, são edifícios que vão representar a arquitetura vertical da nossa cidade, dos 2 formatos, o formato comercial e o formato residencial. Professor, para encerrar o bloco, o senhor destaca nas suas pesquisas que Campo Grande participou de todos os movimentos arquitetônicos e também socioeconômicos do Brasil. E que fatores que contribuíram para que Campo Grande seja considerado de fato um ambiente modernista, já que tão falada essa questão do modernismo em Campo Grande? Quando a gente dá um giro, Marcelo, nos períodos históricos importantes da história local, da história regional e da história nacional, a gente vai perceber que Campo Grande estava inserida de alguma forma. Seja, primeiramente, pela relação de ser uma cidade com grandes oportunidades no entendimento militar da questão geográfica, de fronteira. As 2 rodovias mais importantes do país, do Centro-Oeste, se cruzam em Campo Grande, né, que são a BR-267 e a 163. Né? Então, Campo Grande é o ponto central dessas 2 rodovias. Quando houve a necessidade de instalar um gabinete de segurança nacional, já em 1921, né, Campo Grande não tem o CMO hoje de graça, não. O Comando Militar do Oeste, né, que teria tudo, né, para ser em Cuiabá, né, que era a capital do estado, né, em Campo Grande, porque já em 21, né, Campo Grande já passou a receber o comando, né, das forças militares com os quartéis aqui e comandava todas as regiões aqui de fronteira, né. Quando a gente vai ter a ferrovia começa a trazer para cá, e não trazia para Cuiabá, uma relação de diminuição das distâncias das questões socioculturais, né? Então, revista, a modernidade vinda pela informação, a modernidade vinda pela roupa, a modernidade vinda pela moda, a modernidade vinda pelo consumo, né? Então, isso chegou mais rápido em Campo Grande por conta do trem da Noroeste. Eu estou falando de 1914 até 1996. Né? Então, é um período longo de destinação, né? E, por último, eu destaco a excelente relação que a classe comandante sociopolítica da cidade sempre teve com as coisas que eram modernas no seu tempo, né? Então, Campo Grande trouxe para cá Vila Nova Artigas, Zanettini. Isso veio como? Os arquitetos mais importantes do país dos anos 70 vieram para cá porque as famílias daqui que tinham recursos financeiros, né, viajavam muito e conheciam o que era bom e importante para aquelas cidades que eles visitavam, no caso o Rio São Paulo. Então a gente vai beber dessas fontes modernistas, né? E claro, tinha uma riqueza econômica que permitia que isso fosse investido aqui. Bem, o Memória Regional vai para um rápido intervalo e na volta continuaremos essa conversa sobre as transformações de Campo Grande com o professor Ângelo Arruda. Voltamos já. Memória Regional, volta já!